Olá pessoal, nessa aula e na próxima a gente vai tratar do sistema urinário, né, ou sistema renal. A gente sempre começa a falar de um sistema perguntando sobre qual que é a função desse sistema, né, qual que é a participação desse sistema no funcionamento geral do organismo. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já pensou sobre isso, né, já conversou com os alunos ou vai conversar com os alunos sobre a função desse sistema. E normalmente quando alguém pergunta, né, ou quando alguém pensa sobre qual a função do sistema renal, a primeira coisa que vem à nossa mente, à nossa cabeça, é a função de filtrar o sangue, ou seja, a função de remover resíduos do nosso metabolismo, né, ou de substâncias estranhas ao corpo e excretar essas substâncias, né. No entanto, a gente esquece, e eu vou reforçar bastante isso nessa aula e na próxima, de uma função bastante importante também. Claro, essa é uma função do sistema renal, uma função fundamental, mas existe outra, né, relacionada com um aspecto muito importante ao longo do processo evolutivo, que foi a capacidade de manter o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, fazer a regulação dos fluidos e dos sais minerais do nosso organismo, né. Isso foi um desafio, principalmente para animais como é o nosso caso, animais terrestres, né, que um dia deixaram lá o oceano, né, e partiram para a vida terrestre ao longo do processo evolutivo. Então, um dos desafios foi esse, ou seja, como regular a concentração osmótica da urina, né, e com isso controlar a quantidade de água que a gente gasta para excretar essas substâncias. Tudo bem? Então, uma função que eu vou reforçar bastante, lembrando, antes disso, né, que o nosso corpo, ainda hoje, né, o nosso corpo ele possui quase 70% de água, ou seja, a gente é basicamente água, né? Nós já tratamos disso em aulas anteriores, em aulas passadas. Então, o que eu queria lembrar que é que o sistema renal, o sistema urinário, além de possuir essa função de remover resíduos do metabolismo, de remover substâncias estranhas ao organismo, ele também possui essa importante função de manter o equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, de fazer a regulação da quantidade de fluidos, né, de água basicamente, de eletrólitos, de sais minerais, né, de íons, em última instância, dos nossos fluidos corporais. Tudo bem? A gente vai ver que associada a essa segunda função, existem várias outras, né, que indiretamente acabam dependendo dessa manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. Por exemplo, a osmolaridade do nosso plasma. A gente sabe que o nosso plasma está sempre ele possui uma osmolaridade, ou seja, uma concentração osmótica, né, uma quantidade de água que tem que ser controlada de maneira muito precisa pelo organismo. Ela gira sempre lá em torno de 300 miliosmóis por litro. Isso é importante, né, porque as células, se essa osmolaridade varia, elas entram em estresse osmótico, né. Elas podem, por exemplo, entumecer ou murchar e eventualmente morrer se essa osmolaridade não for estritamente controlada pelo sistema renal. Além disso, né, associado à osmolaridade plasmática está o controle do volume extracelular dos diversos fluidos corporais, né. E relacionado a esses dois fatores está o controle da pressão arterial, a gente vai ver isso na aula que vem, né, os rins, né, e o sistema renal como um todo exercem um importante papel no controle da pressão arterial, vocês vão ver. E, finalmente, o controle da concentração de íons de hidrogênio, ou seja, a acidez do nosso sangue, o pH do nosso sangue, né, do nosso plasma, da parte líquida do sangue. Bom, o objetivo da aula de hoje é entender como é que o sistema renal faz isso, ok? Para isso, a gente tem que lembrar, né, tem que pensar um pouquinho sobre de onde vem e para onde vai a água que circula, né, que passa através do nosso corpo. A água do nosso organismo ela vem através da ingesta, né, claro, de bebida e de comida. Vocês sabem que os alimentos possuem água e a gente ingere bastante água ao longo do dia, por volta de 2 litros, 2,5 litros. Claro que depende da pessoa, depende do dia. E um pouquinho de água é gerada pelo próprio processo metabólico. O nosso metabolismo gera um pouco de água. E para onde vai essa água? Claro, tudo que ela tem que entrar e tem que sair, né? Se entra 2 litros, tem que sair 2 litros. Se entra 3 litros, tem que sair 3 litros. Ela sai principalmente pela urina, a gente perde em torno de 1 a 2 litros de urina por dia, um pouquinho através das fezes e um pouquinho através da sudorese, da respiração, de maneira que a quantidade que entra e a quantidade que sai é a mesma e a gente mantém o nosso equilíbrio dessa maneira. Quem controla isso quem controla principalmente a saída de água e principalmente a saída de água através da urina, que vocês estão vendo que é a maior responsável pela nossa perda de água, é o sistema renal, são os nossos rins. Tudo bem? Então é deles que a gente vai falar, né, na aula de hoje.
Onde estão localizados os rins? A gente tem 2 rins, né, que ficam logo acima da cintura, vocês podem ver na figura, né, entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar, mais ou menos. Né, a parte côncava deles, eles parecem um feijão, né, pesam em torno de 150 gramas, parece um feijão grandão. Né. A parte côncava deles está voltada para a parte interior do organismo, vocês estão vendo aqui na figura. Né. Eles recebem um fluxo enorme, um aporte grande de sangue, né, que vem através do ramo descendente da aorta, vocês estão vendo aqui na figura. Né. O ramo descendente da aorta se divide em 2 artérias, que está difícil de ver aqui porque elas estão posteriores, mas se dividem em 2 artérias renais, que vão alimentar os rins, a gente vai ver daqui a pouco em detalhe. Né. E os rins, o sangue que sai dos rins sai pelas veias renais, né, que vão lá encontrar o ramo, a veia cava, e esse sangue volta lá para o coração. Tudo bem? Dos rins partem 2 uréteres, né, um de cada rim, que vão lá para a bexiga. Então a urina é produzida no rim, pelos uréteres ela desce para a bexiga, onde ela é armazenada, né, e da bexiga ela é excretada através da uretra. Tudo bem? Vai para fora do organismo. Então, acho que esse é um esquema bem simples, né, bem simplificado, macroanatômico, só para a gente localizar o órgão e o sistema que a gente está falando. Bom, vamos olhar agora um pouco mais de detalhe o rim. Né? Vamos pegar um rim, fazer um corte transversal para investigar um pouco da microanatomia renal. Né? E assim tentar entender como é que o rim funciona. Bom, a gente consegue ver primeiro essa porção aqui por onde entram os vasos e por onde saem os vasos sanguíneos que vão irrigar o rim, né, e também por onde sai o uréter, é uma região conhecida como hilo. Né? E o rim, a gente pode dividir ele numa parte mais externa, que é o córtex renal, e uma parte mais interna, que é o miolo renal, né, a medula renal. Essa figura não está mostrando, mas a seguinte mostra que o rim é uma estrutura intensamente irrigada. Né? Como eu disse agora há pouco, ele é irrigado pela artéria renal, que vai se subdividindo em arteríolas cada vez menores, né? Até que eu chego nas arteríolas aferentes, glomérulo, arteríolas eferentes, eu vou mostrar isso em detalhe daqui a pouco. E depois das arteríolas eferentes, eu tenho uma outra rede capilar, né, que vai se confluir nas veias, nas veias renais, que vai depois voltar lá pela veia cava. Tudo bem? A unidade funcional do rim, ou seja, o rim, o que importa para a gente no rim, os processos renais, eles acontecem numa estrutura que a gente conhece como, a gente chama de néfron. Eu queria agora, nos próximos minutos, falar um pouquinho dessa estrutura, que é a unidade funcional do sistema renal. Tudo o que acontece ali no néfron. É uma estrutura microscópica muito pequena, né? A gente tem em torno de 1 milhão de néfrons, que estão principalmente localizados aqui nessa porção do córtex renal, né, na porção mais externa do rim. E vamos olhar um pouco como é que funciona, como é que é estruturado e como é que funciona um néfron, né, essa unidade de funcionamento renal. Vamos lá. A gente pode dividir o néfron em 2 partes. Né? Uma porção, né, uma parte tubular, que é a que está mostrada nessa figura, e uma parte vascular, que eu retirei dessa figura para ficar mais didático, para a gente poder entender como é que ela funciona. Então, aqui está só a parte tubular do néfron. Né? Um conjunto de tubos que começa numa estrutura capsular chamada cápsula de Bowman, daqui. Né? Da cápsula sai um túbulo que a gente chama de túbulo contorcido proximal, ou túbulo convoluto proximal, né? Esse túbulo aqui. Desse túbulo contorcido parte uma alça que a gente chama de alça de Henle. Né? A alça de Henle termina no túbulo contorcido distal, que por sua vez vai terminar lá no duto coletor. Né? O duto coletor termina lá no uréter, né? E vai lá leva a urina lá para a bexiga. Tudo bem? Claro, não um duto coletor, aqui está mostrando só um néfron, lembra que são milhões, né? 1 milhão de néfrons pelo menos. Então, é a confluência de vários dutos coletores que vai formar o uréter e vai levar a urina, né? O filtrado lá para a bexiga. Tudo bem? Então, essa é a parte tubular do néfron, é a que vai conter o filtrado, que vai conter o que em última instância vai ser a urina. Circundando todos esses túbulos, né, toda essa parte tubular, está a parte vascular dos néfrons, que está representada nessa figura. Né? Então, vamos entender, nota que a coisa está ficando um pouco complicada, mas se a gente for por passos, a gente não se perde. Né? Eu tenho aqui a parte tubular que eu acabei de descrever para vocês, né, e agora eu tenho os vasos sanguíneos que envolvem essa parte tubular. Né?
eu tenho uma arteríola aferente, né, ou seja, é um ramo lá da artéria renal, a artéria renal foi se subdividindo, como eu acabei de dizer, e um desses ramos forma a arteríola aferente. A arteríola aferente, ela entra lá na cápsula de Bowman e forma uma estrutura que a gente chama de glomérulo. É uma rede capilar, parece um novelo de lã, como está mostrado aqui na figura, né? Parece um novelo de lã, cheio de capilares, a gente vai olhar um pouco em detalhe daqui a pouco como é que funciona isso. E desse glomérulo, né, desse novelo de capilares, sai a arteríola eferente. Lembra, aferente remete à entrada, eferente à saída. A gente já discutiu isso lá em neuro, né? A arteríola eferente deixa lá o glomérulo, né, e vai em direção aos túbulos proximal, distal e alça de Henle. Ela forma uma outra rede capilar que a gente chama de capilares peritubulares, capilares que envolvem, que circundam o resto do néfron. Tudo bem? Essa rede capilar vai dar origem à veia, a uma pequena vênula que vai confluir, em última instância, dar origem à veia renal. Tudo bem? O conjunto dessas vênulas vai dar origem à veia renal e o sangue, então, chega por aqui, passa pelo glomérulo, passa pelos capilares peritubulares e depois vai para as vênulas, finalmente veia renal. Tudo bem? Então, se vocês separarem bem, a gente tem duas redes capilares aqui no néfron, né? A gente tem um sistema porta. Depois pesquisem o que é um sistema porta, vocês vão ver que a gente tem um exemplo de um sistema porta aqui no néfron. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos ver como é que isso funciona agora, como é que essa estrutura anatômica, morfológica, consegue executar as funções de filtração e de reabsorção que ela faz todo dia. Basicamente, existem três processos importantes acontecendo no néfron a todo momento, né? E a gente vai olhar, pelo menos com um pouco de detalhe, para dois deles, né? Que é o processo de filtração e o processo de reabsorção. Tá? A gente vai olhar em detalhe. Além desses dois processos, a gente tem o processo de secreção e o processo de excreção, que é a excreção do filtrado, que vai formar a urina e vai se encaminhar para fora do organismo. O que acontece é o seguinte, basicamente o que acontece é o seguinte, o sangue que deixa lá o coração, né, vamos resgatar, vamos lembrar as aulas de cardio. O sangue deixa o coração pelo ventrículo esquerdo, sai pela aorta, né, uma parte sobe, outra parte desce da aorta, e no ramo descendente da aorta saem, né, partem as artérias hepáticas. A artéria hepática vai se subdividindo até que o sangue chega aqui na arteríola aferente. Quando ele passa pelo glomérulo, esse sangue é filtrado, a gente tem o processo de filtração. Ou seja, uma parte do plasma, né, uma parte desse sangue é filtrada e vai parar lá na parte tubular do néfron, na rede de túbulos do néfron. Tudo bem? E é uma parte grande que é filtrada, mais ou menos 20%, 1/5 de todo o sangue que passa pelo glomérulo é filtrado e vai lá para a região, para a parte tubular do néfron. Esse filtrado, ele vai percorrendo, né, o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal, e ao longo desse processo, quase todo o filtrado, né, que foi filtrado aqui no glomérulo, vai sendo reabsorvido. Essas setas em verde indicam esse processo de reabsorção. Uma pequena fração não é filtrada e é excretada na forma de urina. Então, notem, no rim acontecem basicamente dois processos. Um processo de filtração, lá no glomérulo, né, em que uma parte do plasma e de eletrólitos e de outras substâncias vai para lá na cápsula de Bowman, e um processo de reabsorção ao longo dos túbulos renais, né, ao longo dos túbulos do néfron, proximal, alça de Henle e distal. Tudo bem? Bom, vamos olhar um pouco melhor como é que acontece cada um desses dois processos, para a gente entender melhor, enfim, como é que funciona esse processo de filtração e reabsorção. O que eu fiz aqui? Eu estiquei o néfron só para ficar mais didático, para a gente poder entender como é que esse processo funciona, né? A gente tem, então, o processo de filtração glomerular, né, que acontece aqui no glomérulo, né, aqui na cápsula de Bowman, e a gente tem os processos de reabsorção e de secreção que acontecem ao longo dos túbulos lá do néfron. Então, a gente tem a quantidade de urina que vai ser secretada, ou seja, que vai sair, a quantidade de filtrado que vai sair, que vai formar a urina, no fundo, ela é o que foi filtrado, menos o que foi reabsorvido, mais um pouquinho, um restinho que é secretado. Esse processo aqui ele é menor, os mais importantes são o processo de filtração e de reabsorção. E um pouquinho de substância extra que é secretada. Tudo bem? Vamos olhar melhor como é que isso acontece então.
Por dia, a gente tem a formação de em torno de 180 litros de filtrado. Ou seja, olha como esse valor é grande. Por dia, 180 litros de sangue são filtrados no néfron, ou nos néfrons, né, nos 1 milhão de néfrons que a gente possui. Na verdade, a taxa de filtração glomerular ela gira em torno de 120, 125 mililitros de sangue por minuto. Ou seja, a cada minuto, 120 mililitros de sangue são filtrados, ml de sangue são filtrados. Se a gente fizer as contas, a gente vai ver que por hora, mais ou menos 7 litros de sangue são filtrados nos rins. Olha como esse valor é grande. Se a gente pensar que o volume do nosso plasma é de em torno de 3 litros, né, a gente tem mais que o dobro do volume do nosso plasma filtrado por hora. Ou seja, o volume de filtração é muito grande. Né, muito sangue passa pelos rins por minuto, por hora, né, por dia. E aí vocês estão perguntando, pô, como é que a gente filtra 180 litros por dia, né, se eu só tenho 3 litros de plasma no meu sistema circulatório? Para onde vão esses 180 litros? A resposta vocês já sacaram, né? Na verdade, a gente reabsorve, ao longo dos túbulos renais, 99% desse total. Ou seja, quase tudo que é filtrado é logo depois reabsorvido. De maneira que o que sobra é o que forma a urina. Ou seja, a gente urina em torno de 1 a 2 litros por dia. Porque o sistema renal funciona com esse mecanismo. Ele filtra muito e reabsorve muito. E só uma pequena fração que é excretada. Esse é um sistema muito eficiente, ele permite a remoção de substâncias de maneira muito eficiente. Tudo bem? Na verdade, o que é excretado é só aquilo que não interessa para o organismo, aquilo que o organismo não precisa. A água, por exemplo, ele reabsorve praticamente toda a água. O sódio, ele filtra e depois acaba reabsorvendo quase todo o sódio. A glicose é filtrada e depois é quase toda, ou praticamente toda reabsorvida, porque são substâncias importantes para o organismo. Já a ureia não. A ureia, por exemplo, é uma substância que o organismo precisa se livrar, um produto do metabolismo que não interessa manter. Então, grande parte da ureia que é filtrada, essa é excretada, essa não é reabsorvida. Na verdade, eu costumo brincar, o sistema renal ele funciona mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz quando a gente quer achar alguma coisa de uma maneira rápida na nossa bolsa. Imagina que eu estou com uma bolsa cheia de quinquilharia e eu quero achar minha chave lá dentro. O que eu faço? Em vez de eu ficar procurando, eu jogo tudo na mesa, pego a chave e jogo tudo de volta na bolsa. O rim faz algo parecido, ele filtra tudo e depois reabsorve tudo e fica no filtrado só aquilo que não interessa, aquilo que vai ser eliminado junto com a urina. Tudo bem? Claro, usando uma metáfora aqui, mas para entender mais ou menos como é que funciona esses processos básicos aqui do sistema renal. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar um pouco do processo de filtração agora, que acontece lá no glomérulo. O glomérulo, acabei de dizer, né, é uma estrutura capilar, eu tenho arteríola aferente, arteríola eferente, e uma estrutura capilar que tem uma morfologia muito peculiar. Esses capilares eles são muito fenestrados, esses capilares eles são cheios de poros, que permitem a passagem não só de plasma, não só da parte líquida do sangue, mas de uma série de íons, de glicose, praticamente tudo passa pelos capilares lá do glomérulo, menos os elementos celulares do sangue, então, por exemplo, hemácia, os glóbulos brancos, isso não passa por esses poros, isso não é filtrado, portanto, e proteína. As proteínas também não passam porque elas não são capazes de atravessar essa membrana de filtração, esses poros lá dos capilares glomerulares. Mas o resto passa tudo. Tudo bem? Quais são as forças que agem nessa filtração glomerular? Então, a gente tem aqui o glomérulo e aqui a parte tubular lá do néfron. Basicamente, a principal força que age no sentido da filtração é a pressão hidrostática do sangue lá nos capilares. Lembra, a gente já falou disso, vocês já estudaram isso lá na microcirculação, lá no sistema circulatório. Lembrem-se como que era o processo de filtração lá nos capilares. Eu tenho basicamente duas pressões agindo. A pressão hidrostática do sangue no capilar, que empurra o sangue, o plasma, para fora do capilar. E eu tenho uma pressão, que também é o caso aqui, oncótica, uma pressão que a gente chama de coloidosmótica ou oncótica, que é a pressão gerada pelas proteínas que estão aqui dentro do sangue, aqui dentro do glomérulo. Lembra?
lembrem-se, as proteínas não são filtradas, elas não conseguem atravessar a membrana de filtração, a membrana dos capilares, né, lá no glomérulo. Então, eu tenho uma força, a pressão hidrostática empurrando o sangue lá para a cápsula de Bowman, né, e a pressão oncótica, a pressão osmótica gerada pelas proteínas que estão lá dentro do glomérulo, puxando o sangue de volta, puxando o plasma de volta. Só que a pressão hidrostática é bem maior que a oncótica, de maneira que o plasma, né, que o sangue é empurrado, entre aspas, lá para a parte tubular do néfron, lá para a cápsula de Bowman. E eu tenho o processo de filtração. Tudo bem? Bom, como eu disse, 1/5, né, 20% mais ou menos, claro que isso pode variar bastante em função de uma série de fatores, mas uma parte, 1/5 do sangue é filtrado lá para a cápsula, e depois desse processo de filtração, 99% desse filtrado é reabsorvido. A pergunta é como? Né? Como que acontece esse processo de reabsorção? Vamos olhar para isso agora. Né? A reabsorção, isso aqui é uma representação da parede lá dos túbulos renais. Né? Então, o processo de reabsorção tubular ele acontece basicamente por duas vias. Ou ele acontece por uma via paracelular, ou seja, uma via entre duas células, né, como está mostrado aqui em cima, ou por uma via transcelular, ou seja, atravessa tanto a membrana apical quanto a membrana basolateral lá dos túbulos renais e vai parar lá no sangue. Então, do lado de cá, túbulo, do lado de lá, capilar. Do lado de cá, filtrado, do lado de lá, sangue. Tá? Quais são os processos pelos quais isso acontece? Né? São vários. A gente não vai olhar todos aqui, eu vou só chamar atenção para um processo importante, que é o processo de osmose. Né? Vocês já investigaram isso em outras ocasiões, eu vou lembrar para vocês o que é a osmose. Né? Basicamente, a osmose ela é o transporte de água através de uma membrana semipermeável, né? E esse transporte de água ele vai no sentido de onde tem mais água para onde tem menos água. Por exemplo, né, nessa figura que eu estou mostrando aqui, o lado esquerdo da figura só tem água. O lado direito tem água e sal, por exemplo. Né, água e NaCl, por exemplo. Onde tem mais água? Do lado esquerdo ou do lado direito? É claro que do lado esquerdo. Qual que é a chance maior? Uma molécula de água aí da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? É claro, vocês percebem claramente que a probabilidade de uma molécula de água ir da esquerda para a direita é muito maior do que de uma molécula de água ir da direita para a esquerda. Ou seja, da esquerda para a direita é mais fácil do que da direita para a esquerda. De maneira que eu tenho um fluxo resultante da direita para a esquerda. O fluxo resultante de água, o que a gente chama de osmose, é simplesmente um transporte de água, um movimento de água, da onde tem mais concentração de água, entre aspas, né? Estranho falar concentração de água, mas ou seja, da onde tem mais água para onde tem menos água, por um processo puramente probabilístico. Ok? E o processo de reabsorção tubular, ele depende de osmose. Né? Ele depende muito desse processo de transporte de água que a gente chama de osmose. E esse processo de osmose, ele é mediado por vários íons, né? Principalmente o íon sódio. Então, vou dar um exemplo aqui de um dos tipos de transporte, um dos tipos de processo de reabsorção tubular que acontece lá ao longo dos túbulos renais. Né? O primeiro passo é o sódio é reabsorvido por transporte ativo. Tem uma bomba lá, a gente já falou de bombas aqui, ou seja, uma bomba proteica que transporta sódio do túbulo para os capilares, ou seja, do filtrado para o sangue. Sódio é um cátion. Né? Quando ele vai, ele cria um gradiente elétrico, um gradiente químico, e junto com ele vão ânions, né? Vão substâncias negativamente carregadas. E esse gradiente químico gerado acaba gerando uma pressão osmótica que leva à reabsorção também de água. Ou seja, eu tenho íons que vão primeiro, principalmente o sódio, e a reboque desses íons vai água também. Tudo bem? Então, eu tenho um transporte que começa com sódio, isso leva com ele ânions e esse gradiente eletroquímico, né, ou principalmente esse gradiente químico, gera uma pressão osmótica e a água acaba seguindo esses íons. Tudo bem, pessoal? Bom, esse é um dos exemplos, né? Existem vários tipos de transporte, a gente não vai investigar todos aqui até por falta de tempo. Né? Depois vocês podem olhar na internet outros tipos de transporte, né? Outros tipos de processos de reabsorção ao longo do néfron, ao longo dos túbulos lá do néfron. Bom, vocês conseguem ver nessa figura uma coisa importante, né? Ela está mostrando as várias porções do néfron, então aqui o túbulo proximal, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal e o duto coletor. Né?
A gente consegue ver aqui o sódio sendo reabsorvido, então a gente vê que a maior parte do sódio é reabsorvida no túbulo proximal. Da mesma maneira, a maior parte de água é reabsorvida no túbulo proximal. Né? Mais ou menos 70% da água é reabsorvida lá na parte proximal do néfron, no túbulo contorcido proximal. O restante é absorvido por meio de vários mecanismos, como eu mencionei agora há pouco, ao longo do restante do néfron. Ok? Bom, acho que deu para a gente ter mais ou menos uma ideia, então só recapitulando para a gente fazer um fechamento. Né? A gente tem aqui um néfron bem esquematizado. O sangue, ao passar pelo glomérulo, é filtrado, né? Principalmente essa filtração causada pela pressão hidrostática do sangue aqui no glomérulo. Esse filtrado vai sendo reabsorvido ao longo da passagem dele, ao longo nos túbulos renais, né, nos túbulos do néfron, e ele vai sendo reabsorvido. A gente tem uma parte grande reabsorvida aqui no túbulo contorcido proximal. E o que a gente vai ver na aula que vem é o que acontece aqui no néfron distal, que é uma região particularmente importante nesse processo de reabsorção, porque é onde agem alguns hormônios que vão controlar a concentração da urina que vai ser formada. Né? Vão fazer o ajuste fino desse processo de reabsorção que acontece ao longo do néfron. Tudo bem? Bom, acho que era isso, pessoal. Até lá.